Hoje a gente vai abordar um tema que interessa cerca de 80% da população brasileira, que são os endividados. Nesse vídeo eu vou te explicar como pagar de uma vez por todas as suas dívidas e ter ali a liberdade financeira que você sempre quis, para poder colocar a sua cabeça ali no travesseiro à noite e dormir tranquilo. E para você que acha que não se enquadra nisso e que não está endividado, eu te esclareço que dívida não é só aquela que está atrasada ou que você não está conseguindo pagar. Dívida é tudo que você tem parcelado no cartão, seu financiamento, tudo isso é dívida. Então, se você já se enquadra nisso, saiba que você é sim um desses endividados, inclusive eu sou também. Por isso aqui eu vou te trazer 8 estratégias de como você vai sair desse perrengue de uma vez por todas. Mas você pode estar se perguntando por quanto tempo vai ter que seguir isso para conseguir sair desse perrengue. E assim, não tem como dizer um prazo, porque cada pessoa tem uma realidade, mas digamos ali que talvez uns 5, 6 meses seja o suficiente. Então vamos tratar ali um prazo de 6 meses, porque na maioria dos casos isso é mais que o suficiente para você conseguir dar aquele pontapé inicial e mudar completamente a sua vida. Aí não adianta você seguir só uma delas também, você tem que fazer o pacote completo. Não adianta você fazer só uma estratégia e esperar que todo o resto dê certo. Na prática você vai ter que fazer todas elas para você ter logo um resultado que te tire disso. E o primeiro ponto, na verdade, é você mudar a sua mentalidade, é você aceitar as suas dívidas e fazer ali uma avaliação de tudo que você deve. Aqui você pode até elencar ali talvez as dívidas com maior taxa de juros para aquelas que têm a menor taxa de juros. Dá para você fazer até uma listinha, que é o que eu recomendo você fazer, para que você tenha conhecimento do que você efetivamente está devendo. E além disso, qual os juros e qual você tem que dar prioridade para quitar o quanto antes. E não adianta você colocar a dívida da maior para menor, sendo que às vezes uma dívida grande, como um financiamento de uma casa, às vezes tem uma taxa de juros muito baixinha, enquanto por outro lado, você tem ali um cheque especial que tem um juros gigante, mas o valor não é tão alto assim. Então considere sempre pagar primeiro aquelas que têm um juros alto. E o segundo ponto é você cortar gastos desnecessários. Eu sei que isso é muito difícil, ninguém quer dar um passo para trás e reduzir ali o seu padrão de vida, mas vai ser necessário, afinal você quer sair dessa ou não. Então você tem que criar vergonha na cara e mudar totalmente isso. Você dá um passo para trás, gastar menos, cortar tudo que não é essencial. Gastos ali com besteiras, com comida fora de casa, pedidos no iFood, ou assinatura de um monte de streaming, ou ali despesas com videogame, um monte de coisas que às vezes você nem usa. Você vai ter que cortar tudo isso. É claro que se tem algo que você gosta muito, é essencial que você mantenha essa coisa, porque se é algo que você usa muito e gosta muito de fazer, se você cortar você vai ficar muito desmotivado. Então aqui também vai uma questão de razoabilidade, sabe? Você tem que ter uma boa noção para saber o que você pode cortar ou não. Mas a gente recomenda você cortar o máximo possível. Aí, como eu disse no começo do vídeo, tem um prazo para você fazer isso. Coloque um prazo final ali, porque se você fizer isso para o resto da sua vida, cortar ali radicalmente todos os seus gastos, isso vai te incomodar e uma hora vai te tirar do sério. É igual quando você faz uma dieta muito restrita. Muita gente passa por isso, de fazer uma dieta ali e cortar tudo da sua vida e não consegue fazer por um mês, porque depois abandona tudo isso. Então, do que adianta você fazer por um curtíssimo período e ser extremamente radical? Claro, você tem que se esforçar muito, você fazer ali um juízo bem crítico e cortar tudo que não for essencial, mas também não exagerar. E ter esse prazo final, para que você tenha na sua cabeça que você vai suportar aquela dor por um certo período apenas e não para o resto da vida. Tá, mas depois que você já avaliou sua situação financeira e você já cortou gastos, o que você vai ter que fazer? Aqui a gente já vai para a parte 3. Que é você criar ali uma planilha de orçamento. Aqui, portanto, você vai elencar ali as suas despesas, claro, já desconsideradas as desnecessárias, você vai deixar somente aquelas que você precisa e elencar tudo ali para você ter um controle do que você de fato precisa para viver com um mínimo de dignidade. E aqui você tem que ser realista, não adianta mentir para você mesmo, não adianta colocar valores altíssimos, por exemplo, com alimentação, ou um valor muito baixo. Então, por exemplo, se você gasta R$500 com o supermercado por mês, se você colocar 200, certamente não vai conseguir. Ou se você colocar 1.000 para esbanjar, também você não vai conseguir pagar dívida nenhuma. Então tem que ter um meio termo. Você entendeu que aqui tudo é uma questão de razoabilidade, você se esforçar para cumprir. E aqui o item 4, é óbvio que a maioria das pessoas vai te dizer isso, mas faça renda extra. Mas não só isso, eu vou além. Faça renda extra você e peça para que os seus familiares também contribuam com isso. Ali o seu cônjuge pode colaborar com algo, às vezes você tem um filho ali numa idade que já dá para trabalhar, ou ajudar com algo também. Então, assim, convide toda a sua família para entrar nessa, porque na prática vai ser guerra. É você ali lutando mesmo para sair dessa o quanto antes possível. Então você vai precisar do amparo da sua família. Se sua família colaborar, se todo mundo entrar de cabeça nessa e te ajudar,
vocês vão sair disso muito rápido. Então, assim, faça aquela força-tarefa mesmo para todo mundo ter uma renda extra, para todo mundo gerar algum dinheiro e contribuir com isso. Aí, emendando aqui já com o anterior, o item 5 que você tem que cumprir é você se desfazer de coisas que não usa mais, ou até coisas que usa, mas que não são essenciais. Por exemplo, um videogame caro que você tem um PlayStation 5 aí parado na sua casa que você quase nem joga. Então, talvez seja o momento de você vender ele para sair logo dessa dívida. Ou você vender itens, uma bicicleta, por exemplo, na pandemia muita gente comprou bicicleta e hoje em dia nem anda, fica lá jogada. Então, assim, por que não vender isso? E hoje em dia é muito fácil você vender esses itens pela internet ou no boca a boca mesmo para conhecidos. Mas a internet está aí, o Facebook, o OLX, tem várias plataformas que você pode anunciar o seu produto ali para vender. Então, assim, se você tem coisas que não usa, venda. Ou se você tem coisas de valor, por exemplo, um colar, um relógio que vale muito, assim, vale tudo para sair do sufoco. Você vende, depois lá na frente, quando você recuperar a sua condição financeira, você compra algo de novo que vai te satisfazer. Mas, assim, esse é o momento da guerra. Então, na guerra, você tem que focar no que é essencial. E essas coisas não são essenciais, então corta. Tá, mas agora que você já fez tudo isso, a gente chega no momento crítico. Porque, afinal, você avaliou sua situação, você cortou gastos desnecessários, você está fazendo renda extra, ou seja, você está unindo forças para conseguir sair dessa. Mas vai chegar num ponto difícil, que é o momento de você chegar e você fazer ali tudo para conseguir quitar suas dívidas perante os seus credores, que na maioria das vezes vão ser um banco, né? E essa é a parte 6 aqui do nosso vídeo, que é você negociar com seus credores. E não adianta você querer negociar com eles se você está em dia. Isso é difícil. Assim, você pode até conseguir. Mas na maioria das vezes, por exemplo, se você está até pagando seu cartão de crédito ali no rotativo, ou você está pagando a parcela mínima todo mês e girando aqueles juros absurdo, mas se você está pagando, para o banco está tudo bem. Porque assim, eles estão ganhando um monte de juros em cima de você e você continua pagando. Então tá ótimo. Nesse ponto você tem que ter uma sensibilidade ali muito grande de saber o que você deve ou não fazer. É claro que eu não vou recomendar você parar de pagar as suas contas para atrasar e depois você conseguir renegociar, porque isso pode ser até ruim para você. Mas na maioria das vezes pode ser que algo assim funcione, sabe? Você entende? Que às vezes você deixar de pagar um cartão entra como prejuízo para o banco. E depois para ele renegociar isso com você é muito mais fácil do que você ficar pagando picadinho com juros enormes. Então você tem que ter ali essa sensibilidade de entender como renegociar. E assim, se você tentou renegociar com eles mesmo estando em dia e eles não ofertaram um desconto bom ou algo do tipo, você precisa ali demonstrar para ele, falar, ó, eu tenho aqui uma planilha com tudo que eu tenho de despesa, eu estou endividado, eu preciso sair dessas dívidas e o que eu tenho para oferecer é isso, você aceita? Então você tem que negociar, ali vai só a parte de negociador para tentar resolver. Mas é claro que muitas das vezes eles só vão te dar um desconto bom se você de fato não conseguir pagar. E às vezes vale a pena você pegar esse dinheiro que você teria utilizado para pagar essas parcelas, por exemplo, e guardando, juntar um valor. E assim, quando você já estiver em atraso e tiver juntado um bom valor, você chega para negociar, porque com esse valor que você juntou, você pode chegar lá e quitar sua dívida. Mas tome cuidado de fazer isso com dívidas muito grandes ou que tem garantia, né? Por exemplo, um financiamento de veículo, você deixar atrasado ou deixar para lá, eles simplesmente podem pegar o seu veículo de volta. E aí a dor de cabeça vai ser gigante. Então tenha uma razoabilidade aí, saiba o que você deve ou não fazer. E na dúvida, é bom você consultar algum especialista, alguém que entende de finanças, ou dar uma estudada pelo menos ali, para ver os problemas que aquilo pode te dar, para que você não caia numa furada também. E a parte 7 desse vídeo pode até parecer engraçado, mas é você trocar uma dívida por outra. Você pode trocar simplesmente uma dívida que tem um juros elevadíssimo por outra dívida que tem juros baixos. Por exemplo, uma dívida de um cartão de crédito, enquanto você pode ali contratar um empréstimo consignado, às vezes com uma taxa de juros bem baixinha. É muito melhor você pegar ali um dinheiro, um empréstimo consignado, com essa taxa de juros, quitar o seu cartão, deixar para lá, quitar de uma vez, talvez até com desconto que você tenha renegociado, né? Ou não, aí vai depender do caso, para você ver se vale a pena. Mas você pode ali usar esse dinheiro e depois ir pagando com essa taxa de juros baixa. Isso vai ser muito mais fácil, porque daí normalmente um consignado tem parcelas ali por vários anos e um valor bem baixinho. Então você pode resolver ali de uma vez por todas a sua situação financeira. A troca de uma dívida por juros altos por outra de juros baixos é algo assim que muitas empresas às vezes fazem. Então isso é essencial para você sair do buraco às vezes e é a última alternativa que lhe resta. Então fazer isso pode te salvar. E a nossa dica 8, eu já até mencionei aqui meio por cima, mas é você manter o foco e a disciplina.
Afinal, não vai ser um dia que você fazendo isso você vai resolver todos os seus problemas, você precisa de um período. A gente estima ali que, na maioria dos casos, isso deva levar ali uns 6 meses. Então, você tem que ter muita disciplina para seguir todas essas regras durante esses 6 meses. É claro que tem pessoas que têm muitas dívidas, vão precisar de um período um pouco maior. Outras, fazendo isso 2 meses, já vão conseguir sair de tudo. Então, cada um tem o seu tempo, tem o seu prazo, tem ali o seu salário. Então, isso vai variar. Mas mantenha a disciplina. Lembre-se de, como eu disse, isso é guerra. Então, você tem que estar nisso de cabeça. Você tem que lutar essa batalha e sair dela o quanto antes. Então, você seguindo todo esse caminho, desde essa primeira dica que eu te dei até essa dica 8, e você conseguir passar por tudo isso e depois não sair das suas dívidas, é porque tem alguma coisa errada. Você precisa, de fato, cumprir todos. Se você cumprir todos, é quase garantido que você vai sair o quanto antes. Tá, mas e depois que você, de fato, conseguiu, você ali foi persistente, teve disciplina, fez tudo certinho e conseguiu sair das dívidas? O que você precisa fazer? Aí o que eu recomendo é, depois de tudo isso, dessa guerra que você lutou, é você celebrar. Isso entra muito mais uma questão de mentalidade, uma questão psicológica. Afinal, você travou uma batalha ali por meses a fio. Então, nada melhor do que você ali ter uma recompensa por ter feito todo esse sacrifício. Por exemplo, você pode combinar com sua família que depois que vocês passarem esses 6 meses de luta ali, de perrengue, vocês vão fazer uma viagem. Claro que vocês não vão se endividar de novo por causa dessa viagem. Mas dá para vocês fazerem uma viagem ali, talvez para uma cidade mais próxima, algo mais barato, ali para vocês comemorarem esse marco, porque isso vai ficar na cabeça de vocês. Vocês lutaram, vocês conseguiram sair dessa e depois vocês foram lá e comemoraram essa vitória. Então isso é importante para que isso, na sua mentalidade, mude totalmente o jogo, para que dali em diante você não cometa mais os mesmos erros. Mas aí está, pessoal, essas foram as nossas dicas para você sair de uma vez por todas dessas dívidas, para que você possa descansar à noite, dormir tranquilo, para que você inicie essa nova jornada financeira, criando ali uma reserva de emergência, iniciar no mundo dos investimentos, e assim a engrenagem começar a girar e logo você ter resultados ali fantásticos. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, a gente vai postar vídeo toda semana, rigorosamente, para que você possa de uma vez por todas mudar a sua vida. E o meu objetivo nesse canal, já vou contar para você, é a primeira vez que eu estou falando isso num vídeo, mas o meu objetivo nesse canal é transformar todas as pessoas e fazer elas atingirem os seus primeiros 100 mil reais. A gente fala o 100k, né? É porque essa é uma etapa que é muito difícil para a maioria das pessoas, especialmente para todo mundo que está endividado por aí, né? Então é muito difícil chegar ali nos 100 mil reais, os seus primeiros 100 mil reais. E depois que você passa por isso, se torna tudo muito mais fácil. Então meu objetivo com esse canal e todo vídeo eu vou fazer com o intuito de chegar nesse objetivo, é fazer você sair das dívidas e conseguir os seus primeiros 100 mil reais. E para isso, para já ajudar a mudar a sua mentalidade e você evoluir de uma vez por todas, eu vou deixar linkado aqui na descrição alguns livros que a gente recomenda e que podem mudar a sua mentalidade financeira ou até mudar totalmente a sua vida. Então vale a pena você dar uma olhada, porque às vezes por 30, 40 reais, sua vida pode tomar um novo rumo e mudar completamente. É isso, fiquem com Deus e um forte abraço.